Em Belo Horizonte, a leishmaniose é um problema grave e está presente na cidade há quase 20 anos. Em 2009, a taxa de mortes pela doença saltou de 13% para 19,3%. Um mosquito aparentemente inofensivo é o responsável por tantos danos. Eu fui saber mais sobre o assunto. Vamos conferir. Estas coisinhas miúdas são os flebotomíneos, um nome que pouca gente já ouviu falar. São eles os responsáveis pela transmissão de uma doença muito conhecida, a leishmaniose. No Brasil, são cerca de 3.800 casos da doença registrados anualmente e próximo de 280 óbitos. Quando a gente compara o número de óbitos entre a dengue, que é uma doença de característica epidêmica, com a leishmaniose visceral, ela causa quase que o dobro do número de óbitos que a dengue causa, segundo estatísticas mundiais. A leishmaniose é provocada pela picada do chamado mosquito palha, que transmite o parasita ao cachorro, tornando o animal um hospedeiro. Dona Veridiana passou por essa experiência com sua cadelinha Mel, após realizar um exame que confirmou a infecção. Então, assim, eu mesma paguei particular para fazer o exame, aí deu positivo. A cadelinha vive com a família porque a dona de casa preferiu pagar um tratamento à base de injeções e comprimidos. Faltou coragem para entregar o animal para a eutanásia. Não, eu não tenho coragem aqui, ó. Você tá vendo? Você teria, não? Mas a alegria da família em ter a cadelinha por perto esconde um perigo. Não há uma cura para a leishmaniose que afeta os cães. E apostar em um tratamento que vai apenas reduzir os efeitos da doença sem erradicá-la é arriscado, pois um outro mosquito pode picar o animal doente e continuar a propagação da doença entre os humanos. Os efeitos da doença podem ser fatais para o homem. A modalidade mais grave, chamada leishmaniose visceral, atinge o fígado e os rins. É responsabilidade do poder público zelar pelo direito à saúde, conforme prevê o artigo 196 da Constituição. Quem insiste em manter o animal em casa está indo contra as normas de saúde pública. O Ministério da Saúde não reconhece o tratamento. Segundo a nossa legislação, e essa legislação ela vale para todos os países da América, todos os animais que são considerados sororeagentes para a leishmaniose nos testes preconizados pelo Ministério da Saúde, que em alguns municípios é o teste de ELISA com a confirmação com a imunofluorescência indireta, ou o teste rápido com a confirmação com ELISA, se esse animal for considerado soropositivo, ele deve ser sacrificado. A dificuldade em controlar a endemia se justifica pelo crescimento populacional e pelo comportamento social. É muito difícil, a gente sabe que hoje, a população ela cresce, mas ao mesmo tempo ela se torna muito solitária. Hoje a gente tem estudos que mostram que as famílias, a gente tem cada vez menos filhos, as pessoas vivem mais, elas ficam viúvas, às vezes não casam, estão solteiras e elas substituem esse afeto de outra pessoa pelo afeto pelo cão. O cão ele tem um papel fantástico na vida das pessoas, ele é um ótimo, realmente curador de carência, nas nossas famílias. E nesse momento é muito difícil a gente fazer com que a pessoa entenda que aquele animal que ela gosta tanto e que está aparentemente saudável, porque é a realidade da maioria dos cães com leishmania, que ele tem uma doença infecciosa que pode fazer mal para ela ou para os outros animais da casa. A população precisa fazer sua parte para combater a leishmaniose. A gente sempre faz um apelo que as pessoas entendam, compreendam o trabalho da prefeitura, permitindo que os agentes de combate a endemias examinem o cão e compreendam que todo cão que tem um resultado sorológico positivo seja recolhido. Da mesma forma que permita a borrifação do imóvel, tanto dentro quanto fora. Seguir estas medidas pode ser um caminho para que essa doença tão conhecida se torne algo do passado. Bom, desembargador, como que pessoas podem denunciar casos de vizinhos ou outras pessoas que mantêm um animal infectado em casa? É dever de cada município divulgar o telefone, o endereço e a pessoa a quem se dirigir. No caso de Belo Horizonte, o município se preocupa bastante com a saúde pública, por isso há cartazes, há informações nos ônibus e na mídia também. Agora, nós precisamos saber que a audiência inclui o interior. Por isso, vale a lembrança de que os senhores prefeitos, os senhores secretários municipais de saúde devem divulgar para que todos os habitantes de cada localidade saibam onde se dirigir, como comunicar e que o anonimato é uma forma da pessoa se preservar e contribuir para a saúde.
pública. E quais punições podem ser aplicadas às pessoas que omitem do poder público que mantém em casa um animal infectado? Bom, todo aquele que contribui para a proliferação de doenças, ele pode responder criminalmente por um crime de omissão e também pode pagar algumas importâncias a título de indenização ou de perdas em razão das consequências da sua omissão ou da sua preservação de um animal que já não pode mais ficar na unidade habitacional. Ok.